Olá, bem-vindas e bem-vindos a todos. Estamos começando então mais um Papo de Bancário. E hoje a gente vai fazer um debate sobre um assunto extremamente importante, já que nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é o mês da valorização da vida, para a gente debater sobre um assunto que ele é muito pouco discutido na nossa sociedade e que tem uma importância fundamental que cada vez mais a gente possa refletir sobre esse assunto, a gente possa entender sobre esse assunto e o principal, que a gente possa estar pronto para lidar com isso quando os nossos companheiros, quando as pessoas próximas a nós, eventualmente estiverem passando por isso. E esse tema é o tema do suicídio. Jaceia, como que tu está? Quer contar para nós como que a gente chegou nesse tema e qual é a importância para o Sindicato dos Bancários de pensar e problematizar e refletir sobre esse tema? Olá, André. Olá para os bancários, para as bancárias que estão nos assistindo. Agradeço mais uma vez ao sindicato que proporciona esse trabalho, né, que a gente se relacione com os bancários, com as bancárias, ao longo de muitos anos, né, que a gente vem falando de saúde, falando de doença, falando de prevenção, e hoje a gente chegou nesse tema que, antes de falar na palavra difícil, que ninguém gosta, suicídio, eu acho que a gente tem que falar na palavra vida, né? O mês de setembro é um mês de promoção da vida e de combate, de luta para evitar, né, ao máximo as situações de suicídio. E é um mês, para mim, um mês muito especial de vida, porque hoje, exatamente hoje, meu filho mais velho está de aniversário, então ele tem um ano a mais de vida comemorando, né? O Vinícius Halber, que é professor na Universidade de Passo Fundo. Queria mandar um beijo enorme dessa mãe que te ama acima de tudo. Um beijo, Vinícius. Parabéns pelos 33 anos de vida. Que tenha muitos e muitos mais. Parece programa de rádio, né, André? A gente começa parabenizando os queridos da gente, mas isso é a vida, né? A gente tem que estar cercada desses afetos como forma de aliviar a nossa existência e dela ser prazerosa, né? Exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai conversar sobre a nossa existência aqui, né? Bom, e esse começo, ele é muito bom, Jaceia, porque o suicídio, ou essa questão que assola todos nós, né, ele tem como um componente nos fazer lembrar de fatos da importância de como viver, de como nós estamos vivendo, qual é o modo de vida que nós temos, né? E é por isso, né, que nesse mês a gente está fazendo uma série de lives, uma série de programações que vocês podem acompanhar, os bancários podem nos acompanhar nesse processo. E a gente vai ter daqui 15 dias uma outra live também sobre esse tema, mas hoje a gente tem uma convidada extremamente especial. Ela vai nos ajudar, e não é por acaso que a gente escolheu ela, para abrir os trabalhos do Sindicato dos Bancários sobre esse tema, que ela vai nos ajudar a dar um passo atrás. Antes de a gente falar sobre o suicídio, a gente dar um passo atrás e pensar sobre, bom, de fato, o que é isso? O que é esse fenômeno? Como que isso acontece? Fazer a gente pensar, a gente problematizar, a gente questionar isso, porque talvez a questão mais importante quando a gente lida com o suicídio, ou que a gente lida com alguém das nossas relações, alguém próximo que a gente ama, que a gente gosta, e que está com ideações suicidas, talvez a questão mais importante é a gente ter a capacidade de compreender, a capacidade de ouvir, a capacidade de escutar, e não a capacidade necessariamente de dar uma solução ou dar um direcionamento para essa pessoa. Muitas vezes o que a pessoa precisa é de alguém que escute. E para isso que a gente chamou, então, nessa nossa primeira live, a professora Ana Maria Calvo de Feijó. Eu vou ler o currículo dela para que todo mundo que eventualmente não conheça. É um currículo extenso, mas que vocês vão ver que nos ajuda muito nessa live. A professora Ana Maria Feijó, ela é pós-doutora e professora do Departamento de Psicologia Clínica do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela também coordena o Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Existencial, o LAFEP. Ela é vice-diretora do Instituto de Psicologia.
Ela também é sócia fundadora do Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial do Rio de Janeiro, o IFEM. Ela preside a Associação Latino-Americana de Psicoterapia Existencial, a ALPE, e ela é membro honorária da Sociedade Peruana de Psicologia Fenomenológico Existencial. E ela também é vice-presidente da Associação de Psicologia Fenomenológica. Hoje, a professora Ana, ela tem 2 projetos em curso. Um projeto que é a Clínica Psicológica em Situações de Suicídio, a atuação do psicólogo junto a pais enlutados. E o outro projeto é Morte, Suicídio e Luto, a atuação do psicólogo junto à comunidade escolar. Ela também tem um projeto de extensão chamado Programa de Extensão UERJ pela Vida, e ela também tem vários livros e artigos publicados, dentre eles Suicídio, Entre o Morrer e o Viver, outro livro, A Existência para Além do Sujeito, a crise da subjetividade moderna e suas repercussões para a possibilidade de uma clínica psicológica com fundamentos fenomenológicos existenciais. E o terceiro livro, também muito conhecido da autora, é O Pensamento de Kierkegaard e a Clínica Psicológica. Bom, é um currículo extremamente extenso, mas é uma pessoa extremamente rica e enriquecedora para a gente poder debater esse assunto com profundidade. Então, eu vou convidar agora a professora Ana Maria Feijó. Muito bem-vinda, professora. É uma honra ter aceitado com tanta gentileza e cordialidade o nosso pedido, e para nós é uma satisfação estar junto com a senhora. Então, boa noite a todos, né, os que estão me ouvindo, me vendo, e eu não vejo a todos, é algo muito novo na minha vida, né? Eu costumava falar com uma plateia, e agora pode até ver a plateia, só que ela está escondida, eu não vejo. Eu quero agradecer a André Guerra e a Jacéia pelo convite, né? Porque, dentre tantos psicólogos que existem no Brasil, eu ser escolhida é uma honra, né? Então, quero agradecer o convite e estou aqui à disposição, são muitos anos estudando suicídio. Agora tem um projeto novo que o André não viu, porque eu não devo ter colocado ainda, no Lattes, que eu estou trabalhando com luto de pessoas que perderam familiares por efeito do Covid. Então, minha pesquisa está se voltando muito para o luto, né? A procura é muito grande e a gente está trabalhando na UERJ com luto. Hoje mesmo, eu fiz uma atividade de luto, nós perdemos uma aluna na universidade que cometeu suicídio no final da semana passada, e hoje eu fiz um trabalho de acolhimento a esses alunos. Então, como boas escolas, muitos estudantes, o índice de suicídio aumentou muito entre 14 e 25 anos, e são pessoas em idade escolar, e eu tenho ido muito a universidades, a escolas, enfim, em todo o estado, eu tenho compromisso do estado, eu sou cientista do nosso estado, e ganho bolsa da pesquisa, e, em contrapartida, eu faço esses atendimentos em diferentes escolas estaduais, mas faço nas particulares, nas municipais também, enquanto eu tenho tempo eu vou fazendo, né? E o trabalho básico é de luto. O jovem, ele fica muito sofrido quando perde um amigo, de qualquer que seja a causa-morte. Mas por suicídio, a mobilização é muito maior, é muito maior. Pois é, professora, isso acho que para a gente abrir as nossas... muito interessante esse teu projeto, depois eu até quero fazer uma referência em relação às mortes do Covid, e que bom que a senhora está trabalhando com isso. Mas para a gente abrir o nosso papo de bancário mesmo, a gente poder conversar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que perpassa por todas as pessoas. Por que debater, conversar, abordar e lidar com o suicídio hoje e na nossa história recente é tão difícil? E mais, deixa eu complementar a mesma pergunta. E, ao mesmo tempo, é uma situação que o familiar que vive isso busca esconder, né? Como se fosse algo muito feio, né? Então, a gente queria entender esse contexto do suicídio, o que é esse fenômeno, né? Okay. Então, eu acho interessante vocês perguntarem isso, por isso que eu até sorri, porque eu posso garantir que nunca o suicídio
teve tanta abertura para ser comentado como ele é hoje. Ou seja, o suicídio foi um tema tabu e que havia uma proibição de que ele fosse falado. Então, desde 1774, quando foi publicado O Sofrimento do Jovem Werther, que esse romance termina com a morte do protagonista, que usava um determinado tipo de roupa, e logo depois vários jovens apareceram cometendo suicídio com o mesmo tipo de roupa, e começou a se achar que falar do suicídio, tornar público o suicídio, aumentava o número de suicídios. Então, desde 1774 até 2016, era proibido se divulgar situações de suicídio. Em 2016, a Organização Mundial da Saúde viu que isso era um grande equívoco, que o suicídio precisava ser falado, ou seja, ser falado e não torná-lo um espetáculo, tá? Não torná-lo um show, mas falar de suicídio era importante para que as pessoas tivessem consciência de que o suicídio acontece, e acontece muitas vezes com motivos bem explícitos, muitas vezes sem motivo nenhum, ou seja, não era possível ver os tais sinais que são ditos como sinais que falam do risco de suicídio. E aí acabou, começou a se falar sobre suicídio, foi permitido e estimulado. Por isso que surge o Setembro Amarelo. Ele surge antes de 2016, mas ele surgiu com muita força agora. Há uns 3 anos, o número de convites que eu recebo para falar de suicídio no mês de setembro é incalculável, porque agora se pode falar. O que significa isso? O suicídio é um tema tabu? É, mas já foi muito mais estigmatizado do que é hoje. Eu fui para uma peça de teatro, tem uns anos atrás, que era uma peça sobre suicídio, e me pediram para falar da peça. Quando acabou a peça, que eu comecei a falar sobre essas coisas que eu estou falando com vocês, uma mãe se levantou, que havia perdido um filho por suicídio, e ela disse assim: depois que meu filho morreu, o nome dele foi esquecido, porque a partir daquele momento começou-se a falar que o suicida, ele perdeu o nome. E eu perdi meu nome, que eu passei a ser a mãe do suicida. Ou seja, há um estereótipo, há uma estigmatização, há um preconceito, e há até uma certa exclusão da pessoalidade da pessoa. Mas, com todo esse trabalho de conscientização, com o Setembro Amarelo, e com a Organização Mundial da Saúde, e com todos esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, cada vez mais o tema deixa de ser um estigma ou deixa de ser um tema tabu. É claro que ainda há muita luta pela frente, mas a luta já começou. Então, veja bem, hoje, se vocês veem, como vocês colocaram a questão, como algo, como um estigma, hoje, eu que já convivo há muito tempo com isso, vejo que esse estigma está acabando. Daqui a uns anos, provavelmente vai ser visto como uma morte possível. Né? E tem história para isso, mas eu vou esperar as perguntas de vocês para falar por que é assim, por que se tornou assim. Mas eu acho que até, né, Jacé, tu até poderia emendar, professor, porque junto com essa questão mesmo, que por que é tão difícil, na tua opinião, enquanto psicóloga, enquanto pessoa, qual é, na sua opinião, os principais preconceitos ou as principais incompreensões ou os principais a priores que dificultam a compreensão do que o suicídio de fato é e o de fato quer dizer? Não sei se tu quer emendar com alguma questão, Jacé. Não, tu falando isso me lembra muito que aquelas falas de senso comum, né? Como se suicídio fosse uma coisa de DNA,
né? Ah, a mãe se matou, o pai se matou, tem um tio que se matou, então tem que ficar de olho se tem qualquer problema, porque ela é uma pessoa de risco, né? Porque tem histórico de suicídio na família, como se fosse uma coisa contagiosa, né? E aí tu quer esconder aquilo, né? Ninguém quer falar. Por isso que talvez a sua fala, eu acho que casa nesse sentido de quando a mãe diz assim, eu não só perdi o meu filho, agora eu sou a mãe de um suicida que perdeu a identidade dele também, né? Isso. Não é uma pessoa que deixou de viver, né, e morreu, é um suicida. Então, é bem diferente, né? É bem duro, é bem duro. Por isso que a gente precisa, de alguma forma, combater esse modo de pensar, né? A pessoa que perdeu um familiar por suicídio, ela precisa ser acolhida e amparada como qualquer outra pessoa que perde um ente querido por qualquer outro motivo. A dor da perda é igual para todos, né? Por isso a gente precisa ter escuta, acolher, dar amparo, né? Enfim, estar junto a essas pessoas, né? Mas o André me perguntou como é que foi que isso aconteceu, né? E eu vou contar rapidamente a história, não prometo que eu não vou ser chata, mas assim, nem sempre o suicídio foi visto do modo como ele passou a ser visto no mundo moderno, que é o nosso. Os gregos antigos, antes do período cristão, eles nem tinham a palavra suicídio. Eles chamavam de morte voluntária, de partida serena, de morte consciente. Então, eles davam várias denominações que não era a palavra suicídio. E nos gregos antigos, eles nem viam que o suicídio tinha uma causa. Eles diziam que o suicídio tinha motivos e não causas. E eles vão colocando vários motivos, né? Por exemplo, os gregos antigos, eu estou falando dos gregos da tragédia, os gregos de Homero, da época de Homero, eles diziam que um dos motivos era o sacrifício que o suicida fazia, no caso, que é aquele que morria de forma voluntária, para salvar a sua cidade, né? Então, era um suicídio por lealdade à sua nação, por lealdade aos seus compatriotas. Havia o suicídio que era porque a pessoa estava saciada da vida. Ela não queria mais viver, né? É o que hoje aparece muito nos idosos, nas pessoas muito idosas que alegam que estão cansadas, que não querem mais viver. E por uma dor muito grande, né? Uma dor, seja psicológica, uma dor física, muitas vezes por vergonha, por remorso, por culpa, por raiva, né? Muitas vezes por vingança, muitas vezes por ostentação. E aí a gente vai vendo que esses motivos que eram elencados pelos gregos, eles estão presentes até hoje entre nós. Só que para os gregos, eles não colocavam como algo, como você falou, que eu achei legal, como algo da ordem de uma hereditariedade, mesmo porque para eles a questão do biológico não tinha sido alcançada. Eles não conheciam o biológico tal como nós conhecemos hoje. Então, eles nunca legavam como causa, porque causa é algo do qual a gente não pode escapar. Por exemplo, você tem uma doença incurável do corpo, você não escolheu, é a doença que te toma, o corpo determina. Mas os gregos, quando falavam de morte voluntária, eles falavam que ela não se dava por causas, ela se dava por motivos, porque eles diziam que era motivo porque o homem era livre para escolher continuar vivendo ou escolher morrer. Então, o motivo sempre pressupõe liberdade, causa não. Bom, era assim que os gregos trabalhavam, né? Como algo, como eu disse para vocês, que vai na ordem desses motivos. O que acontece?
quando, já chegando no final da Antiguidade Grega, no início do mundo cristão, o suicídio se torna pecado. Mas ele se torna pecado, e o nome suicídio ainda não aparece, ainda é morte voluntária. A palavra suicídio só vai aparecer no século XVII, e aí ela aparece tal como o homicídio, como patricídio, como infanticídio. Então, aparecem uma série de palavras de origem latina, não é de origem grega, e que tem essa mesma natureza, que é uma violência, só que no caso do sui, é uma violência contra si mesmo. E aí o suicídio já ganhou uma conotação moral muito forte no mundo moderno. Mas ele começa lá no início do mundo cristão. Eu não estou falando do cristianismo não, tá? Não é religioso, é período histórico. Então ele começa nesse período histórico, mas ele começa muito mais a se ter um preconceito, a se ter a ideia de um ato pecaminoso, muito mais por uma perspectiva política e religiosa do que por uma perspectiva existencial. Quando a Igreja Católica, né, quando o cristianismo diz que os pobres irão para os céus, aqueles que tinham uma vida muito pobre, muito sofrida, eles querem morrer para ir para o céu, porque no céu eles teriam uma vida boa, né? Uma vida sem tantos sacrifícios. E o que acontece, na medida em que essas pessoas vão cometendo suicídio, vão acabando com a vida, há uma escassez enorme de mão de obra. Há uma escassez enorme de quem presta serviço. E aí se institui que o suicídio, acabar com a própria vida, ou seja, a ideia básica é assim: o que Deus deu, só Deus pode tirar. Então aparece como proibição, mas uma proibição instituída. E a partir daí institui-se também que aquele que comete o suicídio irá para o inferno, não vai mais para o céu. Então o suicídio passa a ser pecado. É aí que se estabelece o estigma, o preconceito, a moral. Tudo isso que a gente vê hoje, ele começa no século V, né? Depois de Cristo. Na verdade, começa um pouco antes, mas na história aparece o século V. E aí o suicídio vira pecado. O suicídio pecado, nessa época, era muito sofrido, porque quando a pessoa cometia suicídio, toda a família ficava estigmatizada. Como essa mãe diz, né, que ela passou a ser estigmatizada. Isso daí, quando o mundo vai se tornando menos religioso, o suicídio passa de pecado para crime. Agora, quem institui é o Estado, que é aquele que tenta acabar com a própria vida, ou aquele que acaba com a própria vida, é um pecador, é um criminoso. Então, acabar, já que a tua vida pertence ao Estado, só o Estado é que pode decidir se ela deve continuar ou se ela deve acabar. Professora Ana, eu vou interromper um pouquinho aqui, porque tem dois comentários que eu acho que está ótimo. É isso. O papo de bancários é isso. A gente quer uma conversa exatamente como tu está fazendo. Mas aqui vem um comentário que eu acho que, de certa forma, casa com a desapropriação da sua vida. Tu não é mais dona da tua vida, né? Já que a vida é um dom de Deus, só Deus tira, né? O Estado também lá precisa de pessoas trabalhando, então tu também não pode morrer porque tu tem que trabalhar. E eu gostei do comentário que o Valcir fez aqui, disse assim: debate muito importante. A vida precisa ter sentido, coisa que uma sociedade capitalista nega em sua grande maioria. E também nessa linha do que a gente vem conversando, a Thierry diz assim: o suicídio muitas vezes é visto como problemas espirituais. É a história de vai para o inferno, né?
isso aí. É isso. Só uma pergunta. Como você quiser. Vocês não podem deixar eu falar, que eu sou professora. Professora adora falar. Tu me fez pensar nessa linha histórica, né, de que o que a gente tem hoje como suicídio não nasceu assim, né, e que talvez que ele tem uma história que foi passando por vários tipos de interpretações até chegar à interpretação que a gente tem hoje. Mas eu fiquei curioso que tu trouxe que na Grécia, por exemplo, havia vários tipos de suicídio, né? Isso. No trabalho que a senhora executa, realiza hoje na UERJ, a gente poderia pensar que o suicídio ele é um fenômeno que atravessa todas as pessoas que cometem suicídio, as pessoas que têm ideação suicida, ou haveria suicídios singulares, diferentes? Cada pessoa vivenciaria esse fenômeno, essa experiência, de um modo particular, que não poderia ser generalizado como hoje, no discurso biomédico, infelizmente no próprio discurso psicológico, de que, bom, se a pessoa cometeu um suicídio, ou se a pessoa está pensando em suicídio, é porque ela é doente, é porque ela tem alguma doença, é porque ela tem algum desvio que faz ela cometer isso. Mas, pensando hoje, há um suicídio ou há vários suicídios? E quais seriam esses? Fantástico. Então, o que eu falei para vocês, né? Primeiro, o suicídio, ele foi, de alguma forma, pontuado pelo poder religioso, depois pelo poder do Estado, e hoje é pelo poder médico. Então, eu digo que quem comete suicídio carrega uma patologia de base em 90% dos casos. Então, em todas as situações, há um posicionamento daquele que detém o poder. Né? Hoje é o posicionamento do poder médico. Bom, nós psicólogos, como é que nós vimos? É que todo suicídio carrega traços de uma singularidade. Então, veja bem, mesmo que tenha um diagnóstico patológico, eu não posso dizer que a patologia é causa. Porque se fosse causa, era determinado todos que carregassem, por exemplo, depressão, que é o que mais falam que é a patologia que leva ao suicídio, cometeriam suicídio. Se eu fizer a estatística ao contrário, 90% dos deprimidos não cometem suicídio. Ok? É o contrário. Né? A gente diz 90% dos suicídios se devem a uma patologia. Mas 90% dos que têm a patologia não cometem suicídio. Entende que a estatística aí, ela dá o que pensar? Né? Então, o que acontece? Isso, assim, nós fazemos atendimentos com pessoas que pensam, tem ideação suicídio, né? Eu gosto de falar que pensam, né? Porque ideação é uma coisa bem específica da patologia. Às vezes, as pessoas já estão prestes a se jogar, que é como a maior parte dos atendimentos, que dá tempo para você chegar. Elas estão ali prestes a se jogar, você chega, faz uma intervenção e a pessoa desiste, ela vai embora com você. Ou seja, a ação do psicólogo é muito importante, a ação do CVV é muito importante, porque a gente sabe também, e isso aí também foi mostrado estatisticamente, que os suicídios por impulso normalmente se dão por fenestração, a pessoa se lança, se joga, né? São os suicídios que se dão por impulso, quer dizer, sabe quando você é tomado por uma raiva, ou que você briga, você é adolescente, briga com teus pais, você também vai morrer, meio com aquele motivo que os gregos colocam de vingança, e é por impulso. Quando você dá um tempinho, que você estica a conversa, como eu gosto de falar, a pessoa declina da decisão. Quando nós começamos o atendimento psicológico, todos aqueles que estavam certos ou estavam prestes a cometer suicídio declinam dessa decisão, o que mostra que não há uma causa subjacente, há motivos.
E motivo fala da liberdade do homem. E se ele é livre para decidir cometer suicídio, ele também é livre para declinar da decisão. Né? E cada um que vem e fala tem uma questão muito singular. E se você souber encaminhar a conversa, essa singularidade aparece com toda a força. E é nela que você vai atuar. Né? Então, é um exemplo assim, bem típico, eu tenho vários, mas esse nunca saiu da minha cabeça, que eu estava passando por um lugar alto, uma pessoa estava ali tentando se jogar, e eu saí do carro, me aproximei, e aí comecei a conversar com a pessoa, e eu digo assim, mas o que acontece que você desistiu de viver? E ela diz assim, eu passei num curso de especialização, mas a minha família não tem dinheiro para pagar o curso. E minhas amigas todas vão fazer, e eu não vou, todas que passaram vão fazer, e eu não vou fazer. Então, para não fazer esse curso, eu prefiro morrer. Então, você vê, é inusitado que uma pessoa queira morrer, né? Porque não pode fazer um curso. Mas eu fiquei conversando com ela meia hora e ela já começou a rir da decisão dela. Então, você vê que é um motivo muito particular, muito singular. Dificilmente você vai encontrar muitas pessoas que queiram morrer por esse motivo. Né? E, professora, bem nesse exemplo que a senhora trouxe, essas mistificações que a senhora identifica nos discursos que buscam tratar o suicídio, de que forma que essas mistificações, ou essas incompreensões que eventualmente circulam no senso comum, de que forma que isso, que em tese deveria prevenir ou ajudar e proteger em relação ao suicídio, pode, ao contrário, não digo favorecer, mas ao menos não ser capaz de oferecer o que aquela situação imediatamente exige. Sim. É exatamente isso, André, muito bem perguntado. Porque quando você tem... e aí nós somos psicólogos, a gente entende bem isso. Quando você faz essa aproximação em linhas gerais, ou seja, pelos manuais que dizem como você deve se aproximar, você pode estar totalmente equivocada, porque você vai falar a partir de algo dado universalmente. Mas o que eu vou conversar com a pessoa tem que ser a partir dela, e não a partir do que o universal diz. Por exemplo, o universal muitas vezes diz para você valorizar a pessoa. Hoje menos, tá? Mas teve uma época que se dizia assim, mas imagina, você é tão jovem. Isso é muito perigoso. Vamos esperar para ver o que a pessoa pode estar falando. Porque pode ser que o que está incomodando é o fato de ser jovem. Né? Uma coisa que eu gostaria de perguntar, aí é para me ajudar na minha prática profissional. Né? Já me deparei com vários suicídios na categoria dos bancários. A gente sabe que a incidência é bem alta, né, dos suicídios entre os bancários. E nos acolhimentos que a gente faz no Departamento de Saúde, várias situações que eu fico na dúvida se eu tenho que lançar a pergunta, você está pensando em morrer? Você quer acabar com a vida? Fica um mal-estar, ela diz isso, porque eu estou isso, porque eu não aguento mais, porque eu quero acabar com isso, porque eu quero acabar. E o meu ímpeto é dizer assim, tu está pensando em se matar? Tá? E aí eu meço as palavras e qual a melhor forma de comunicar isso, de tirar isso, porque eu acho que muitas vezes eles querem realmente que tu pergunte. É a minha impressão. Eu não sou psicóloga. Você não fica em subterfúgios, né? Uma vez eu fui atender uma moça também que estava prestes a se jogar, e esse foi um atendimento muito difícil, porque ela estava certa de que ela ia se jogar, e eu digo para ela, mas o que está acontecendo que você quer morrer?
e ela é hostil e manda eu embora, né? Eu fico numa posição muito desconfortável, porque eu tenho que deitar no chão, porque ela estava numa posição perigosa. Se eu ficasse muito próxima, na hora dela cair, ela podia me puxar, e eu iria com ela. Então, me deito no chão, que fica mais difícil ela me puxar. E se eu dissesse para ela, por exemplo, mas você não pensa na tua família? Aí é que ela ia se jogar, porque quando eu pergunto o que está acontecendo, ela, depois de muito tempo, ela me diz assim, eu estou com raiva do meu pai, eu quero me vingar dele. Então, qualquer coisa que eu falasse referente à família, eu poderia precipitar o ato. Eu precisava de primeiro mostrar para ela que eu sabia que eu não tinha força para tirá-la daquela situação. A única força que eu tinha era poder conversar com ela, mas que a decisão estava na mão dela, né? Ela chega para mim e diz, eu quero que você saia daí, né? E eu digo assim, e eu também quero que você saia daí. Você vai sair porque eu quero? Ela diz, não, então eu também não vou sair porque você quer. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Não ir com milindres, não tratar como frágil, né? Eu não trato, eu trato com uma pessoa que está numa decisão que não é qualquer decisão. Ela não é reversível, né? Acabou, né? E como é que eu vou tratar uma pessoa que quer decidir de uma coisa que não tem volta como frágil, né? Bom, então, o que eu estou te dizendo é assim, não tem que ficar cheio de dedos, tem que falar francamente, né? Mesmo porque a pessoa percebe que você está dissimulando. Porque, óbvio que a gente sabe que a pessoa quer morrer. Por que ela está ali? Por que ela está naquele lugar que ela pode cair até sem querer cair? Porque eles normalmente ficam, por exemplo, na ponte do Rio-Niterói, eles ficam naquele beiralzinho. Aquele beiral, para mim, já é um pulo ali, é um sopro, né? Então, elas ficam naquela situação de grande perigo. Ora, uma pessoa que fica naquela posição não pode ser tão frágil, né? E aí eu trato a pessoa como a pessoa que ela é, a força que ela tem. Não fico cheia de dedos, nem fico cheia de milímetros. E as pessoas, normalmente, depois, elas dizem que gostaram disso. O relato das pessoas, quando eu pergunto assim, mas vem cá, por que você veio comigo? Por que você saiu da rampa? Aí ela assim, porque eu gostei do jeito que você me tratou. E aí você vai vendo que não pode se desesperar, que não pode ficar com medo. Eu não vou dizer para vocês que eu fico com o coração apertado, claro que eu fico, né? Porque se a pessoa se jogar, eu vou ver, ela vai, né? A maioria é jovem, está ali na minha frente, cheia de vida, e pum, se joga e morre. Então, é óbvio, né? Mas eu fico lá, eu fico ali, tratando ela horizontalmente, né? Por isso, quando ela disse assim, eu quero que você saia daí, eu disse, eu também quero que você saia daí. Professora, e me diz uma coisa, haveria como a gente pensar entre existir suicídios evitáveis e suicídios inevitáveis? Haveria essa distinção? Sim. Sim. Eu costumo dizer para os meus alunos que quem quer cometer suicídio, quer decididamente, não para no beiral. Se joga. E tem vários casos desses em que a pessoa dispara uma corrida e, bum, se joga. Não dá tempo nem você correr atrás, né? E tem vários exemplos de você ver o suicídio assim, né? Aí eu digo assim, esse estava muito decidido, mas quem para no beiral está indecidido, ou seja, está indeciso. E se ele está indeciso, ele quer e não quer ao mesmo tempo. E aí eu aposto no não quer. Todas as minhas fichas são apostadas no não quer.
tudo que eu vou conduzir é nessa aposta. Então, aquela máxima que tem, quem quer se matar, se mata, existe? Quem está decidido... Não, porque assim, fulano tentou se matar, mas era frescura, porque quem quer se matar, se mata. Não sei se no Rio de Janeiro aparece isso aqui, em seguida a gente ouve isso. Quem quer se matar, se mata. Não, frescura não. Normalmente a pessoa indecisa está em grande sofrimento. Ela só sim. Não, eu estou falando do senso comum, que diz, é para chamar atenção. Que é outra bobagem, né? Outra bobagem. Então, ela, mesmo que fosse, né, ela pode morrer, pode dar certo, ou melhor, pode dar errado, né? E muitos fazem e não dá certo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tenta o suicídio de uma forma que não falhava, por exemplo, que a gente também já atendeu situações dessas, a pessoa se joga na frente do trem do metrô. É quase certo que ela vai morrer. Não morre. Mas ela queria se matar, mas não morreu. Entende? Então, tudo é possível, né? O ditado popular, a gente tem que ter muito cuidado com o senso comum, é assim: quem quer se matar não fala. Não é verdade. Né? Quem quer se matar também fala. Né? Essa menina que cometeu suicídio, que eu fiz hoje, o acolhimento, ela falou para várias pessoas que ia se matar. Só que as pessoas achavam que ela estava falando como a gente fala quando está muito cansado de uma situação. A gente diz assim, eu quero morrer para me livrar disso. E não era, ela acabou cometendo suicídio. Então, todas essas falas do senso comum, a gente não dá ouvido. A pessoa falou que quer se matar, não vamos pensar que ela quer chamar atenção. Vamos dar escuta, vamos dar acolhimento. Vamos até porque o sofrimento está ali, né? O sofrimento está ali. O sofrimento está ali. E a gente fala, mas se a pessoa é mimada, não é porque ela está mimada, mas o mimado, quando ele não é atendido nas suas solicitações, ele também sofre. Né? O que a gente tem que trabalhar é essa dor que ele sente porque ele não tem o que ele quer. Né? Aí a gente tem que trabalhar isso. Veio um comentário aqui do Fabiano, dizendo, sou sobrevivente ao suicídio da minha mãe. Ela decidiu concretizar o desejo de se matar há menos de 2 anos. Porém, foi um suicídio anunciado. Ela planejou isso durante anos. Tentei, de diversas maneiras, de ajudar, amparo, escuta e sugerir alternativas de tratamento. Ela variou durante anos entre aceitar que necessitava de ajuda e negar sua condição. É a história de que quem quer faz, né? Exatamente. Por isso, né, foi o Fabiano que perguntou, né? Isso. Fabiano. Por isso, Fabiano, que os familiares, o entorno, não devem nunca se sentir culpados, porque não são. A pessoa decidiu, ela vai fazer, decidiu mesmo, não é? Está indecisa, ela vai fazer independente do que você faça, entende? O Minoir, que é um historiador, um grande historiador do suicídio, ele, mostrando essa situação, ele conta que na Inglaterra, quando era crime, o suicídio foi até 1961, ele foi preso num lugar que ele não poderia cometer suicídio. O lugar era todo acolchoado e ele não tinha como cometer. Ele cortou a língua com os dentes e morreu com hemorragia. O que a gente pode entender aí é que você pode tentar proteger a pessoa de todas as maneiras para que ela não concretize o ato. Mas ela pode concretizar, porque ela tem um caráter de liberdade, ela é livre para isso. E porque ela é livre, ela pode fazer. Né? Então, não tem por que se sentir culpada. Né? Porque se eu estivesse perto, eu não teria cometido, não naquele instante, mas na hora que você fosse no banheiro, ela cometia. Então, é saber
que a gente não é dono da vida do outro. Até um bebê, quando você vai dar para mamar, ele tem que mamar de 3 em 3 horas, é o que o médico recomenda. Se ele não quiser mamar, ele não vai mamar e acabou. Porque ele é livre para querer mamar ou não querer mamar. Então, a gente nunca deve menosprezar a liberdade do homem. Né? E porque ele é livre, a decisão vai ser sempre dele. Professor, está chegando um monte de questões aqui, como do Flávio, aqui do Edson Cardoso, que estão trazendo, inevitavelmente, são bancários, né? E como a gente tem muitos bancários que se suicidaram, inclusive no local de trabalho, eu queria aproveitar essas perguntas e fazer uma questão para a senhora, se ainda nessa questão de suicídios evitáveis e inevitáveis, existe um modo de funcionamento da nossa sociedade contemporânea, especificamente, não pensando na existência como um todo, porque, como a senhora trouxe a história, ao longo da história houve suicídio. Sim, mas, então, a gente pode pensar esse fenômeno como algo atemporal. Mas existe na nossa sociedade contemporânea, no modo de organização da nossa sociedade, fatores, elementos que contribuam para esse desfecho? Sim, sim. Como eu disse para vocês, né, quando os gregos vão colocar os motivos, eles vão dizer que os suicídios aconteciam muito por devoção, né, por lealdade à pátria, por vergonha, por honra, né? Bom, eu tenho todas essas histórias que eu não vou contar para vocês, senão vai virar aula. Vai ser chato. Então, naquele momento, a maior parte dos suicídios aconteciam por esse viés. Quando chega na era cristã, a maior parte acontece porque as pessoas querem ir para o céu, para o paraíso. E, bom, e no mundo moderno, o que acontece? Por vários elementos. E um elemento, né, eu diria, assim, muito forte, e que eu vejo muito nos jovens, e talvez seja o problema dos bancários, é porque nós temos que ter uma produtividade que vai para além do que a gente pode. Né? Por exemplo, eu sou professora universitária. O professor universitário, ele é exigido publicar incessantemente. A cada ano aumenta o número de publicações que a gente tem que fazer. A gente não aguenta. Fica tão cansativo e tem que produzir para poder preservar o teu lugar, porque se você não produzir, você é convidado a sair daquele programa. Enfim, você pode, como eu disse, você comete suicídio por motivos e não por causas. Você pode dizer assim, vou produzir o que der para produzir. Eu vou atuar na minha capacidade e não para além. Né? Muitas vezes, esse ter que produzir para além do que você pode. E você não se dá conta disso e entra nesse ritmo, faz com que as pessoas fiquem cansadas. E morrer é uma forma de descansar. Eu costumo dizer que é uma forma de quem não pensou. Porque se você pensar, você vai ver um monte de outras possibilidades de descansar, para além desse descanso que é para sempre. Então, professora, e tem mais. A gente está falando aqui com um público, basicamente, a grande maioria de bancários, né? E esse tema de suicídio para os bancários é um tema bastante caro, né? A gente tem estudos lá que final da década de 80, início dos anos 90, justamente pela reestruturação do trabalho bancário, onde metade da categoria deixou de existir em questão de 2 anos, a cada 15 dias um bancário se matava, né? E novos estudos ali, quando passa a intensificar muito as demandas e a questão da meta, das situações de abuso dentro dos bancos a partir dos anos 2000, a cada 20 dias um bancário se suicida.
E a gente vê que existe uma relação, tem vários estudos que têm relação entre essa morte, né, e o trabalho. Não sei se a senhora já fez algum estudo de casos relacionando o trabalho como motivação ou uma situação de um trabalho muito difícil e o suicídio. Assim, eu faço mais, como eu trabalho com estudante, eu faço mais entre o estudo, porque cada vez mais é exigido um estudo imenso, porque a concorrência é muito grande, não há lugar no mercado para todo mundo, e cada vez é exigido que você produza, estude. Você vê hoje as escolas de segundo grau e até de primeiro grau, essas escolas de ponta, elas são puxadíssimas. O adolescente jovem não tem nem sábado, nem domingo. Ele tem que estudar direto para poder dar conta da demanda da escola. E a gente sabe que os suicídios vêm acontecendo, né? Mesmo que não sejam amplamente divulgados, a gente sabe que isso vem acontecendo. Eu acredito que o trabalho seja a mesma coisa, porque a demanda hoje é para que nós nos tornemos máquinas produtivas. E a gente é tomado como máquina, não mais como gente. Isso tanto faz que seja no esporte, como seja na escola, como seja no trabalho. Né? Hoje, a ordem do nosso mundo moderno é que a produtividade seja incessante, sem limites. E tem mais ainda, o número de idosos que cometem suicídio vem aumentando muito. Porque na nossa sociedade também se diz que o que não produz mais deve ser descartado. Então, a gente toma o jovem como recurso a ser explorado e o velho, que carece de recursos, deve ser descartado. E aí as pessoas entendem, se eu não produzo, eu mereço descarte. O Michel escreveu exatamente isso. No Chile, os idosos estão perdendo perspectiva de vida por terem seus direitos trabalhistas retirados pelo governo, e assim o seu direito básico à subsistência sendo levados a recordes de suicídio. Isso aí. Bem na linha do que a senhora acabou de falar aí, né? Isso aí. E mais, assim, muitas vezes você vê assim, a pessoa com diagnóstico de depressão, você chega perto dela, e isso eu tenho essa experiência com muita frequência, a pessoa diz assim, eu não sirvo para nada. Quer dizer, não é depressão, o que ela tem é uma autoimagem extremamente negativa. Ela se vê como que ela deveria ser um recurso. Ou seja, um recurso que produz energia. Se ela não produz, ela diz, eu não sirvo para nada. E se eu não sirvo para nada, descarta-se. Então, a gente dá o tratamento para as pessoas que a gente dá aos objetos. E a gente nem percebe que faz, e a própria pessoa faz com ela mesma. Alguém falou aí, né? Eu preciso conquistar o sentido da vida. E com essa extrema valorização desse produtivismo, o sentido se perde, porque o sentido passa a ser essa produção incessante. Onde que vida, existência, tem como sentido produção incessante? O que a existência tem como motivo para viver é o amor, é o outro humano, é a proximidade, é o abraço, é o acolhimento, é o nunca ver o outro como algo a ser descartado. Né? E é isso que a psicologia tenta fazer, mas a psicologia é insuficiente para isso. É preciso que isso germine, dê frutos, e que todos possam acolher o outro da mesma forma. A gente fez, professora... quer falar? Pode falar, José. Não, fala, André. Fala, depois eu falo. E a gente fez uma live anterior a essa, a gente estava discutindo sobre a solidariedade, a questão da solidariedade, no sentido de tornar sólido esse mundo comum das pessoas, a partir dos quais as relações se tornassem o fundamento da existência, e não projetos produtivistas, né, incessantes e intermináveis. E achei muito interessante essa relação que a senhora trouxe, porque
eu fico me perguntando se essa forma mistificada que nós temos de lidar com o suicídio, no sentido que eu até colocaria num termo, um prevencionismo. O importante é proteger a vida individual a qualquer custo, independentemente de se refletir sobre que vida que está sendo vivida por aquele sujeito que eu quero salvar, né? Se a gente acaba, no momento que a gente individualiza o suicídio como sendo algo de uma doença mental ou um problema daquela pessoa, se a gente não isenta toda a sociedade de refletir sobre o seu modo de existir, né? Claro, isso aí. Toda tendência biologizante leva a colocar o indivíduo como o único responsável pelo seu suicídio. E aí, com isso, a gente deixa o social, o cultural, ileso, quando ele não está ileso. Ele para mim, ele tem muito mais responsabilidade do que o indivíduo, como eu falei para vocês. Eu não acredito, né, que o homem seja determinado por uma força biológica. Ele é muito mais determinado por uma força social. E nesse contexto, professora Ana, de pandemia, de isolamento, né? Eu sei que o Rio de Janeiro parece que o isolamento ele está meio demodê, assim, né? Não estão cumprindo, né? Mas uma parcela da sociedade ainda resiste fazendo isolamento, né? Trabalhando home office, trabalhando muito, diga-se de passagem, né? E se perde nos trabalhos sociais, nos trabalhos de saúde, né? Se perde essa questão do abraço, do olhar, né? Que eu acho que são partes importantes nessa prevenção ou a achar um sentido, né, de vida para quem está com esse pensamento de morrer, né? Acho que foi a Ita que escreveu Como Achar um Novo Sentido de Vida, ou ajudar a achar um sentido de vida que tire a pessoa desse momento de que eu tenho que acabar com a minha vida. Então, eu acho que nesse período de pandemia, não sei se aparece isso de alguma forma já em números, de que tenha aumentado o suicídio. Eu estou procurando essa informação, a gente só pode ter essa informação se a gente tiver autorização, né, de um órgão da polícia, não estou me lembrando o nome, e um estagiário meu está tentando conseguir isso, já mandei a carta, porque eu quero saber qual é a relação entre pandemia e suicídio, né? E nós temos várias, mas tudo informação sem fonte, né? Então, são informações que a gente tem medo que seja manipulação política, né? Por exemplo, eu já li 2 artigos falando que no Japão, durante a pandemia, o número de suicídios diminuiu. Mas eu não sei se é manipulação política. Eu não sei se o que eles estão querendo me dizer, eles estão dizendo porque tem algum interesse lá que eu desconheço, né? Então, eu não posso confiar. Do mesmo jeito que eu já ouvi que no Brasil os suicídios aumentaram. Mas eu também não sei se é manipulação. Eu não sei o que está por trás. Por isso que eu preciso ir às fontes, onde a morte, o motivo da morte é registrado. Mas eu não estou tendo, por enquanto, não estão dando autorização para isso. Então, estou correndo atrás dessa autorização para te dizer. Mas eu vou te falar, assim, eu tenho feito muitas lives, né? Quer dizer, eu teria que dizer que eu nunca trabalhei tanto, porque as pessoas aproveitam que eu não preciso me deslocar, né? Então, faço live em Portugal, faço no Chile, faço no Equador. Mas Porto Alegre. Isso. Eu gosto, isso daí faz sentido para mim. Sabe, a gente estava numa questão de sentido. Então, eu estou aqui presa, eu estou em quarentena, eu não saí de casa, né? Eu penso que eu não devo correr risco, e minha vida está plena de sentido, plena. Assim, eu poderia dizer até que é até muito ruim eu falar que nesse momento de vida eu estou muito feliz, porque com tantas mortes, né?
e eu estou trabalhando com pessoas enlutadas, porque perderam familiares por Covid, e isso me deixa triste, mas eu estou feliz porque eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou podendo estar junto a essas pessoas, acolhendo a dor delas. E poder estar junto às pessoas, acolhendo a dor dela, faz sentido para mim, me realiza. Então, a pessoa pergunta assim, como é que eu posso dar sentido? A gente pode dar sentido de um monte de jeitos na vida, mas, por exemplo, eu trabalho muito com mães enlutadas, né? As mães são as que mais procuram. E essas mães enlutadas, elas tomam sentido quando elas se envolvem com trabalhos sociais. Então, por exemplo, mães enlutadas por aquele que aconteceu aqui no Rio, esqueci o nome do lugar. A mãe líder daquele movimento, que perdeu o filho naquela escola, ela criou uma ONG em que ela dá assistência às mães, aos pais que perderam filhos vítimas de violência. Essa capacidade de amar o outro, de acolher o outro em sua dor, dá sentido à vida, mesmo a vida que tem dor. Que lindo isso, Ana. Muito lindo. A gente percebe que a cura vem pela coletividade, pela solidariedade. É isso aí. A cura vem pela coletividade. A cura vem pelo amor ao comunitário. Essa falta de sentido, eu chamo de doença do eu. A pessoa fica tão envolvida no seu eu, tão voltada para o seu eu, tão na senda do eu, esse eu fica tão inflado que, se não tem sentido só para mim, não me interessa outro sentido. É disso que a gente tem que se libertar, é dessa escravidão do eu. Se eu saio da escravidão do eu, a vida tem sentido. Porque ela está para além de mim. Ela não está só em mim. Não dá nem vontade de interromper. Está tão bom, tão lógica toda a explicação, todo o seu raciocínio, cheio de afeto, cheio de filosofia, mas extremamente gostoso de ouvir, muito bom. Filosofia é bom ouvir sempre, né? Mas estamos gostando muito, eu estou aprendendo hoje. Trabalho há 25 anos, 26 anos com saúde do trabalhador, e eu acho que é a primeira vez que se para conversar francamente sobre o tema suicídio, porque muitas vezes foram feitos seminários, palestras, mas aí o professor vai lá e dá aula e a gente assiste e deu, acabou, né? E aqui a gente está conseguindo conversar e tirar dúvidas simples, perguntas que parecem bobas, né? Mas que, no fundo, nos ajuda, nos qualifica para acolher melhor os bancários, as bancárias que estão aqui nos assistindo, e eu estou vendo, assim, que tem muita gente querendo fazer pergunta, e eu não sei como é que a gente está de tempo. A professora, não sei como é que está o teu tempo, professor? Teria um tempo para a gente responder as perguntas de algumas? Não, sim, pode perguntar, vai lá, pergunta sim. A gente não quer abusar da tua boa vontade, já que tu está viajando pelo mundo inteiro, e a gente quis aproveitar essa pandemia para te trazer aqui para Porto Alegre. Não sei se a senhora já esteve aqui em Porto Alegre, mas agora está para todo o público. Eu estive em Porto Alegre, sim, mas agora eu tenho estado quase que no mundo inteiro, sem sair do lugar. A gente está compartilhando essa live não só pelo YouTube, mas também pela página do Facebook do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e também pela página da Leteia, que é um grupo de estudos em psicologia existencial da UFSPA, da Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre. Então tem muita gente aqui que
conhece muito os teus livros, tem uma grande admiração por ti, e eu acho que dessa live aqui eu sou o teu maior fã. Então, você avisa que em novembro vai sair outro livro meu de suicídio, vai ser lançado em novembro, e que o Setembro Amarelo na UERJ, eu te mandei, né, a divulgação? Não recebi, ainda não recebi. Eu vou mandar, que vai ser gratuito e todo mundo pode entrar, e que o evento vai ficar bonito, 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 porque eu pedi para todo mundo apresentar com emoção. Não sei se vou conseguir, mas eu pedi para todo mundo apresentar com muita emoção. Assim, que ótima notícia. Ferida exposta. Né? Ferida exposta. Eu vou deixar o link também do IFEM, para quem quiser acessar, ter contato com a senhora, dos teus livros e publicações. Se a senhora quiser também passar algum outro link, eu posso deixar também na descrição. Não, pode ser esse mesmo. Tá. Então, professora... eu vou ler uma pergunta aqui, André, posso? Tá, pode, para aproveitar. Professora, é do Edson Cardoso. Professora, qual a sua sugestão para colegas de trabalho quando percebe que seu ou sua colega demonstra ideias suicidas? Sim. Deixa eu falar duas coisas primeiro, né? Quando o André me chamou, eu já estava com a minha agenda toda tomada, mas eu sempre tive muita vontade de trabalhar com bancários. Né? O trabalho é assim, é claro, como todo mundo, eu lido com gerente de banco, né? E às vezes eu estou com a gerente do banco e eu olho para ela e digo assim, meu Deus, essa mulher sofre. Minhas gerentes são mulheres, dos dois bancos. Ela sofre. Eu sei que é uma fantasia minha, ela pode nem sofrer, mas ela precisa tanto me vender aqueles produtos que eu fico assim, meio querendo ajudar, sabe? Querendo que ela fique mais tranquila naquelas vendas, que se não vender, vamos ver o que vai acontecer, mas não ficar tão aflita. Então, eu sempre quando eu dou exemplos em aula, eu falo isso para os alunos. Vocês imaginam um bancário que o gerente, ela é minha amiga, eu sei que ela gosta de mim, mas ela tem que me vender aquele produto, mesmo que ela ache que não é muito bom. E aí eu entendo o conflito dela, a tensão dela, sabe? Aí, quando o André me chamou, eu disse assim, não, isso eu quero fazer. Porque eu sempre quis ajudar, mas nunca tive coragem de falar francamente. Agora eu estou sendo convidada, eu posso ajudar. Né? Mas vamos estreitar esses laços, então, vamos trabalhar juntas. É isso aí. Eu tenho realmente de poder fazer isso. Mas agora você podia repetir a pergunta para mim, porque eu me perdi no que eu estava falando. Tá. Professora, qual sua sugestão para os colegas de trabalho quando perceberem que seu ou sua colega demonstra ideias suicidas? Olha, o CVV pegou um lema no passado que eu gosto muito. Eles dizem assim, falar é sempre a melhor solução. Então, dê escuta, deixe falar. Cala a boca e deixa o outro falar. Porque muitas vezes o outro fala assim, estou mal, aí você diz rapidamente, eu também estou tão mal, já não deixou falar. Sabe, a pessoa diz, estou mal, e eu falo, o que está acontecendo? E dá estímulo para a pessoa poder falar. Né? Então, a melhor coisa que eu posso fazer por um colega que está mostrando uma tristeza, um desânimo, e que me dá a impressão de que ela está querendo desistir, deixe ela falar dessa desistência. Mas se você não suportar ouvir, porque eu sei que é difícil, né? Peça para alguém que gosta de ouvir, ter escuta. Em última análise, pede para um profissional para se aproximar. Entende? Mas essa máxima do CVV eu gostei muito. Falar é a melhor solução. Assim, eu acho que foi o Edson, André, que pediu para divulgar o telefone do serviço de... coloca a barrinha ali para o pessoal saber onde pode também procurar ajuda numa emergência, né? Com certeza.
Então, professor, eu acho que a gente viu agora, assim, caminhando para o encerramento, foi uma aula muito melhor que uma aula, porque foi uma conversa inesquecível, acho que para todos nós aqui que acompanharam, e foi muito bonito ouvir essa tua depoimento de que sempre buscou ajudar os bancários, mas nunca teve coragem de poder e que encontrou nessa oportunidade de se comunicar com os bancários, e eu tenho certeza que essa tua fala vai ajudar extremamente o trabalho bancário, porque eu acho que a senhora captou o ponto central que a gente vê diariamente no Departamento de Saúde, que é o adoecimento do trabalho bancário. A gente tem 2 documentários que eu vou encaminhar para a senhora. Um é Quem está doente é o banco, a verdade sobre o assédio moral. E lá tem depoimentos muito impactantes dessa história do bancário jovem que entra no banco encantado pelo um horizonte de promessas, de crescimento, de evolução, e que por esse amor a esses sonhos, ele entrega todo o seu sangue, ele dá todas as gotas de suor, ele se supera na produtividade, além da sua capacidade, para demonstrar o seu valor. Só que esse valor, à medida que ele vai se exercendo, vai corroendo o corpo e vai corroendo a mente. E ao fim desse processo de vender produtos para pessoas que não precisam, como a gente colocou aqui o comentário da Luciana Magero, que é um conflito diário, de ter que vender o produto que ela sabe que a pessoa não precisa, ou pior, sabe que é um produto prejudicial para aquela pessoa. Esse adoecimento ético, moral que a pessoa vai vivendo todos os dias, vai adoecendo ela. E quando no momento que ela mais precisa do amparo do banco, é que ela descobre que ela é só mais uma dentro do banco. É descartado. É isso aí. Ou produz, ou é descartado. Isso é a máxima do nosso mundo. Né? E aí eu fico super feliz, André, porque eu peguei a essência, hein? Sem Exato. Ela falar, sem nunca a gerente terem falado. Eu só não tinha coragem de dizer isso para elas, porque eu achava que era meio invasivo. Mas quando a Luciana escreveu agora, eu digo, meu Deus, graças a Deus, Deus me deu esse dom de olhar e ver o que está ali. Eu vou pedir para não abusar do teu tempo, mas eu vou pedir para a Jacéia contar uma história que é o mantra dela. Ela sempre conta essa história, mas que é a história que deu nome a esse documentário, Quem Está Doente é o Banco. E eu acho que, para a gente encerrar essa conversa, nada melhor do que relembrar essa história, né, Jacéia? Eu tenho fama de ser contadora de histórias. Histórias alegres e histórias tristes também, né, desses 26 anos no sindicato. Mas essa história em particular chamou muita atenção, assim, porque eu voltei do almoço e tinha 2 bancárias me aguardando, e uma era a gerente geral da agência, a gerente de um segmento da agência, e a outra era a gerente de negócios desse segmento. Então, uma era a chefe da outra, mas elas eram bem amigas, são amigas até hoje, ficaram minhas amigas também. E, conversando com as 2 juntas, a que era gerente geral chorava muito, muito. E a outra estava furiosa, brava, e dizia assim, eu só fica aí chorando, não quer tomar remédio, por isso que fica chorando. Aí eu perguntei, mas e tu toma remédio? Claro, né? Se eu não tomar remédio, eu não trabalho. E eu, o que tu toma? De manhã eu tomo Lexapro. Durante o dia, toma balinha. O que é a balinha? É o Rivotril. E à noite, eu tenho que tomar o Stilnox para dormir. Mas ela não quer tomar remédio, fica chorando. Aí essa que chorava disse assim, eu não quero tomar remédio porque não sou eu quem está doente. Quem está doente é o banco. Faz todo sentido, não faz? Todo sentido. E aí, é isso aí, né? Eu diria que quem está doente é a sociedade. Exato. Eu diria que quem está doente é talvez o Ocidente, né? É o Ocidente que está nos tornando escravos. A gente não tem mais o escravo tradicional, mas nós somos escravos dessa exigência de produção autômata. Então, uma coisa que eu quero deixar para vocês, que o Manuel Bandeira fala,
e que a gente tem que lembrar, trabalho para realizar tem que ser ócio e não negócio. A questão é que a gente transforma o trabalho em negócio. O negócio não é realizador. É só um meio de ganhar dinheiro. O ócio realiza, o dinheiro é consequência. Que live boa, hein, André? Espetacular. Espetacular. Muito obrigado, professora Ana. Foi um privilégio para todo mundo. Certamente essa live vai se repercutir muito. Foi assim uma satisfação a gente poder contar contigo na tua presença virtual e que apesar de toda essa tragédia que nós estamos vivendo, isso trouxe algumas vantagens, que poder te ver presencialmente aqui, virtualmente, não tem preço, é muito, muito bom para todos nós, vai enriquecer muito não só o trabalho do Departamento de Saúde, mas também tenho certeza que todos os bancários que acompanharam e que ainda vão acompanhar essa live vão poder ter um momento, uma pausa para poderem pensar, né? Para poderem pensar e não só se comportar, né? Eu acho que é isso que a gente está precisando nesse momento, e liberdade, potência, saúde, né? Isso aí. Mesmo a distância, 2.000 quilômetros, não sei a distância do Rio de Porto Alegre, mas a gente sente um carinho muito grande seu pelo seu trabalho, pelo que faz a gente ver o amor que emana aí da senhora contando as suas experiências. E tem que realmente ter muito amor pelo ser humano para fazer esse trabalho, porque senão não aguenta, não é um trabalho fácil, né? Mas parabéns, professora, muito obrigada, muito agradecida pela sua participação. Algumas pessoas querem os livros, aí é só entrar no site ifem.com.br, ainda precisar para eles. E eu vou passar a divulgação do Setembro Amarelo, que é gratuito e vai valer a pena. Vai ser uma semana, que vai começar com uma peça de teatro no domingo e vai acabar na sexta com também uma apresentação de arte. Tá? Aí vocês vão lá que vai ser... Acho que vai ficar bacana, pelo menos eu estou trabalhando para isso. Eu vou passar para o André a divulgação. Com certeza vamos prestigiar, e aqui, como a Luciana Magero já falou, que é todos os livros, eu vou deixar o site www.ifem.com.br, é isso, professora? Ifem com M. Com M. Eu já coloco aqui, e aí quem precisar, quem quiser entrar em contato comigo, vou colocar aqui já para... Quem quiser... Eu conheci um dos seus livros hoje. Me encantei. Fiquei um período da tarde conversando com o André sobre ele. Disse assim, tu lê isso aqui que tu vai saber o que ela pensa do suicídio, como que ela vai abordar. Então, eu me encantei mesmo. Isso. Legal. Então, muito obrigado, professora. A gente vai... tu fizeste muitos fãs aqui, tenho certeza que vai aumentar ainda mais a tua rede merecidamente, e pode contar sempre com Porto Alegre para se aproximar dos bancários. E a gente... Melhor que ter fãs, André, é poder mostrar para essas pessoas que elas são livres. Isso. Perfeito. Obrigado, professora. Tchau. Obrigada. Um beijo. Que live, hein, Gesseia? Incrível, não? Incrível. Olha, a gente está 1h20 e parece que faz 20 minutos que a gente está conversando. Isso é sinal de que a coisa foi muito boa. Eu vi que teve uma participação massiva hoje, muitas bancárias participando. Acho que é um tema que vale a pena a gente fazer muitos outros encontros sobre isso, porque cada vez a gente aprende um pouco mais e também as pessoas vão se sentindo seguras, confiantes, para poder fazer os seus comentários
compartilhar suas histórias do seu sofrimento com a gente, né? Para isso que existe esse canal, para isso que existe o projeto do A Gente Se Cuida. A Gente Se Cuida nada mais é uma forma de nos aproximarmos, ainda mais nesse período de pandemia, entrarmos dentro da casa de vocês e conversar com vocês, já que foi tolhido a nós o direito do abraço, do aperto de mão, né? Mas a gente se vê por aqui, né? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, chama os colegas, indica para os amigos, tem muito conteúdo bom. Estamos acabando a série da Poesias para Enfrentar a Tempestade, que muitos colegas gravaram. Amanhã bonito tem mais pra caramba. Pois por isso que eu estou dizendo que está encerrando. Amanhã a gente fecha com chave de ouro a campanha das poesias para enfrentar a tempestade. Já estamos pensando em outras atividades, em outras campanhas, né, para contar as histórias de trabalho por vídeo. Né? Vamos ver quem vai ser o primeiro corajosa a gravar sua história de trabalho e nos mandar para... A gente pode editar e fazer um vídeo que, ao final, a gente possa narrar a história dos trabalhadores bancários a partir dos indivíduos, das suas vivências. E eu acho legal. É isso, André? É isso aí. E eu acho legal também contar para o pessoal, então, que hoje a gente está começando, abrindo oficialmente no mês de setembro, as atividades do Departamento de Saúde do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, com a temática do suicídio. A gente já mandou pelas redes alguns textos que a gente vai, ao longo do mês todo, mandar informações sobre esse tema, a partir de tudo que a professora hoje falou, para a gente repensar o suicídio, para a gente pensar esse problema de uma forma além do senso comum, que a gente possa estar preparado para compreender as pessoas que estão passando por isso de uma forma adequada, de uma forma mais empática, de uma forma mais solidária, né? Então, a gente vai enviar muitos materiais. Quem não for inscrito no canal, como a Jacé falou, se inscreve, curte o vídeo também, que é importante para aumentar a relevância. Compartilha com os colegas de vocês. Não esqueçam de entrar em contato com o nosso telefone do Agente Se Cuida, o WhatsApp do Agente Se Cuida. Quem não tem acesso a essa rede, não está vinculada às linhas de transmissão dessa rede, manda um WhatsApp, que aí a gente inclui vocês vão receber isso em tempo real, é muita informação, e ao longo desse mês a gente já tem várias atividades muito interessantes. A primeira foi essa live sensacional, né, como acho que foi a Paula. E essencial, né? E essencial para entendermos o suicídio. Acho que é mais que sensacional, ela é essencial para a gente. Exatamente, foi assim, superou todas as expectativas, né? Pelo menos as minhas expectativas, superou em muito, né? A professora Ana, ela é excelente, mas essa live, esse papo realmente foi muito bom. Então, essa foi a primeira live. A gente, daqui 15 dias, a gente vai ter mais uma live, também a gente vai chamar uma pessoa, a gente está organizando a próxima convidada, mas que também vai abordar o tema do suicídio, e a gente vai focar nessa próxima live muito no que teve muitas perguntas aqui que a gente não pôde responder, que a gente não pôde abordar, que é justamente sobre a prevenção. Então, né, muita gente aqui ficou angustiada, mas o que eu faço se eu estou vendo uma pessoa, se a pessoa está ali, tem algum risco, tem alguns fatores que podem predispor, ou o próprio ambiente do trabalho. Como a professora trouxe aqui a dimensão estrutural do trabalho, né? A produtividade, o produtivismo, essa irracionalidade da produção burocrática, tudo isso está na estrutura do adoecimento que todos nós vivenciamos e que, de fato, contribui para o suicídio. Mas a gente vai trazer, fazer uma abordagem bem mais específica, que vai abordar justamente essas perguntas que vocês trouxeram, para a gente se municiar para enfrentar esse fenômeno, essa tragédia que é o suicídio. E aí, em outubro, a gente vai ter muitos bancários aqui talvez já tenham participado na nosso velho normal, quando a gente tinha as relações presenciais, do Cine Debates, Reflexão e Crítica, que todos, de mês em mês, a gente escolhia filmes
a gente usava a sala de cinema do Sindicato dos Bancários e a gente promovia reflexões e discussões muito interessantes com os bancários. Como a gente está no novo normal, nessa nova configuração da nossa realidade, a gente vai fazer um Cine Debates, o primeiro Cine Debates virtual. E o que a gente vai fazer? A gente vai assistir um filme, que é Verônica Decide Morrer, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, uma história de uma bancária que decide acabar com a própria vida. A gente vai pedir para todas as pessoas que quiserem participar dessa live assistirem esse filme com antecedência, e aí a gente vai marcar um dia, numa segunda-feira, provavelmente vai ser na segunda semana de outubro, para a gente convidar todos os bancários que participam do GAS ativamente para a gente debater esse filme. E aí depois, ainda no final de outubro, a gente está organizando 2 eventos. Uma oficina de prevenção ao suicídio para bancários e uma capacitação para diretores e dirigentes do sindicato também, para a gente espalhar essa valorização da vida. É a nossa campanha Bancários pela Vida. Então, está tendo muita coisa nesse mês de setembro. Quem quiser participar, manda um WhatsApp para a gente. Vocês estão percebendo que a gente está trabalhando a mil, né? É muita produção. Mas esse é o trabalho ósseo, é isso? O trabalho isso. Que dá sentido. Não é um negócio, é o ócio. Não é um negócio. A gente não faz para ganhar dinheiro, a gente faz por amor, por entender que se nós cuidarmos do coletivo, a gente está cuidando de nós, está cuidando da sociedade. Então, é um entendimento que a gente tem do nosso papel quanto técnicos e militantes da saúde do trabalhador. É isso aí. É isso aí, então, pessoal. Então, até 15 dias, mantenham-se atentos aos nossos conteúdos, compartilhem, façam parte da Rede Solidariedades, a Rede Solidariedade dos Bancários, a gente se cuida, e vamos nos fortalecer e vamos expandir essa ideia. Até, pessoal. Tchau. Tchau.